Ao final de um dia prazeroso, um dia onde foi dedicado a histórias, encontros, boas conversas em prol do nosso programa Por Trás da TI. Um programa que tem o grande objetivo de documentar histórias dos profissionais que estão por trás de toda essa transformação e essa grande evolução tecnológica em todo o mundo. E o meu convidado de hoje é um grande craque. E eu trago aqui o nosso convidado, Carbonese. Carbonese, seja muito bem-vindo. Um grande prazer poder te receber aqui. Obrigado, Renato. Estou honrado de estar aqui com você hoje. Agradeço o espaço, tanto para me apresentar aqui, falar um pouco de carreira, mas também reconhecer teu trabalho de interesse genuíno de emplacar aí, falar sobre a área, trazer essa pauta importante para todos. Muito legal. Carbonese, obrigado pela disposição de você trazer aqui um pouco da sua história, da sua vivência, dos aprendizados, né? E é isso que a gente quer documentar dentro desse nosso programa. E a gente começa falando da forma mais genuína possível que nós poderíamos, que é falar da infância, da onde viemos, daquilo que aprendemos dentro de casa, né, com os nossos pais, né, tudo aquilo que hoje traduz, né, no profissional que começou lá atrás. Fala um pouquinho da sua história para nós, cara. Renato, boa. Acho que falar de infância não tem como ser diferente de nostálgico e emocionante. Né? Eu fui nascido e criado na Zona Norte de São Paulo, né, cara? Sempre morei ali no Jaçanã, próximo ao Tucuruvi, né? E, cara, viemos de uma geração onde éramos muito estimulados a ficar na rua, né, cara? A gente ficava jogando bola. Eu, desde que me lembro como gente, estava em cima de uma bicicleta. Então, estava sempre ali na região. Tive uma infância, cara, muito abençoada, né? Sou muito grato ali. Meus pais sempre muito presentes, sempre preocupados. Assim, cara, tive uma criação tão sólida pelos meus pais, Gilberto e Maria Cecília, que com 18 anos eu falei, cara, quero já morar sozinho, quero ir trabalhar, de tão seguro que eu fui durante este período que eles me criaram, me ensinaram valores, princípios e principalmente me protegeram para que eu pudesse ter a segurança de sair nesse mundão afora e logo depois. Cara. Que bacana. Olha, que bênção, como você falou, né, de vir numa família que tem esses princípios, né, que prepara, né, o filho, o jovem, para encorajá-lo para uma vida que a gente sabe, né, Carbonese, que não é fácil. Não. Enfrentar esse mundão aí fora, né, tem que ter muita resiliência, muita fé e principalmente a confiança na família. Carbonese, jovem, uma família bacana, com um bom suporte, e vem aquele momento nosso na juventude de dizer: o que eu vou ser quando crescer? Ou as pessoas perguntando: o que você vai ser quando crescer? O que o garoto tem aptidão? Logo cedo você já sabia o que você iria trabalhar? Já tinha uma paixão? Ou isso foi construindo na jornada? Cara, eu ouso dizer que eu tive talvez um acelerador, porque, cara, meu pai é de tecnologia. Olha, né? que legal. Ele hoje é aposentado da Caixa Econômica Federal, ele cuidava do data center da Caixa. Sensacional. Cara, você imagina, eu era menino, eu devia ter ali 5, 6 anos, meu pai me levava a trabalhar com ele, e ele ia mostrar o show dele, que era a sala cofre, com o robô trocando fita. Fantástico. Cara, aquilo pra mim era fascinante, assim, sabe? Óbvio, isso devia ser ali meados de 90 e pouquinho, né? Sou da geração de 90 pra frente ali. Tá. E, cara, quando eu via aquilo e via o cuidado que meu pai tinha em casa com a tecnologia, de instalar alguma coisa, de resolver um problema de outra, eu nunca tive dúvida, cara. Desde menino ali, apesar de viver em cima de uma bicicleta e amar muito o esporte, eu nunca tive dúvida que eu ia trabalhar atrás de um computador dentro do setor de tecnologia, sabe? Uau. Sempre tive essa curiosidade, sempre fui muito apresentado a isso, né? Eu esperava essas épocas do ano, que as empresas faziam muito, né? Do pai levar o filho trabalhar, via meu pai com os bips, né, cara? Que era o plantão que ele tinha que dar, o acionamento. Bips, Depois vieram os celulares, eu sempre fui uma pessoa muito de processo, sabe? Aquele 0 e 1 quadradinho, sabe? Olhava para aquilo como funcionava, tinha curiosidade. Eu não gostava de desmontar as coisas, porque eu sempre gostei de manter elas como elas eram ali, mas eu queria saber como aquilo funcionava. Então, desde muito pequeno, né, apresentado a tecnologia, com muito esforço, meu pai deu pra gente ali os computadores da época com botãozinho turbo, né, que você apertava ali os Pentium da vida. Que no final dizem que não valia nada, era só mais psicológico, né? Era só o display que mudava. Psicológico, né? Ali, né? Exatamente. E aí acabava ajudando muita família com isso, né? O tio tinha um computador para formatar, aí eu, menino lá com 8, 9 anos, ia formatar computador, ia trocar peça, ia arrumar o modem, né, que não estava conectando. Então,
Ali, certamente, desde muito novo, eu já tive a certeza que ia ser isso, cara, não ia ter outro caminho, não. Que bela base, mas eu tento imaginar também, Carbonese, que foi uma responsabilidade, pô. Você olhar a figura do seu pai, né, um craque da época, né, e seguindo os passos do pai ali, foi sem dúvida alguma um combustível para você investir muito, né, na sua formação, na capacidade. E como foram os primeiros passos? Por onde você começou a sua base do conhecimento? Legal, Renato. Vindo dessa jornada onde eu ia trabalhar, eu conheci um pouquinho ali da Caixa Econômica, eu via de perto que era um data center. Meu pai me levava, penteava o meu cabelinho, falava, ó, esse aqui é o chefe novo, gerava um barato do antigo chefe que Que tinha lá. legal! Eu ficava mexendo nos computadores. Ali você acaba adquirindo um pouquinho de familiaridade, como que o computador funciona, né? O que tem ali por trás. E ali, se eu não me engano, com 15 ou 16 anos, meu pai me colocou naquelas escolas da época que era Microlins, Microcamp, Perfeito. né? Fazer um cursinho de hardware, fazer ali aprender a montar, desmontar computador com um manual na mão, não mais na curiosidade, né? Instalar softwares, instalar. Então, eu fui me preparando e acho que o início de tudo foi ali também, né? Eu já tinha uma base onde eu era o curioso da família que mexia nos computadores. Meu pai me colocou para estudar nesses cursinhos. Eu não fiz colegial nem escola técnica, mas meu pai sempre me deu sempre deu para gente uma escola particular, né? Então eu tinha uma base legal de ensino, mas não era técnico. E aí meu pai me direcionou ali para falar, cara, vai fazer um cursinho, vai se especializar. Boa. Eu já estava saindo do colegial nessa época, né? Então fui fazer faculdade ali de banco de dados, depois ciência da computação. Então ali talvez foi onde começou de fato a aprofundar no estudo e entender como que era por trás do manual. Que bacana, ou seja, foi ralar, né? Ou seja, foi ralar leitura, estudo, começar ali das fundamentações, criando uma base sólida, né, Carbonese? Que é isso muito que a gente fala hoje, né? A importância de ter uma base sólida que vai te ajudar depois a galgar novos patamares, né? Exato, e alinhado a essa base sólida de estudo, né, você também não pode ser um cara só teórico, né, Renato? Então, enquanto eu estava aprendendo o fundamento da informática, na ciência da computação ali, cara, com 18 anos, eu fiz em outubro, em dezembro, eu entrei e comecei a trabalhar num suporte, né, de service desk, de field service. Então, fantástico. Cara, eu tava fresco do manual que eu tinha aprendido e estava numa empresa entendendo como aquilo funcionava num contexto fora de casa, né? Então, ali fui construindo a minha base também de carreira, de entrar pela porta que antigamente era mais comum, talvez, né? Você queria entrar em TI, você tinha que ir pro suporte, cara. Não tinha muito por onde começar, né? Mas foi assim que tudo começou. Carbonese, eu acho que você trouxe um ponto importante que eu não queria deixar escapar essa oportunidade. Aliar aquilo que você está aprendendo na teoria e no mesmo momento você ter a chance de aplicar, de saber o que dá certo, o que não dá, de errar rápido, de consertar, essa combinação é um turbo, né? Ou seja, é um grande acelerador, né? Esse é o ponto. É um grande acelerador, né? Você vem de uma teoria, você vem do livro, mas quando você consegue ver aquilo na prática e faz rodar, né, cara? Você está numa empresa, você tem a sua equipe, você tem os demais funcionários ali, mas, cara, você estava face a face com um problema que você ia ter que sair do outro lado, cara. No final do dia era uma empresa, não era um micro que você estava arrumando. Então, talvez esse seja um dos pontos que mais me trouxe uma profundidade de conhecer um pouquinho de cada área, porque a gente entra no suporte, né? Aí acaba conhecendo um pouquinho da área do lado, da infraestrutura, do data center, da arquitetura, do desenvolvimento. E quando você vê, cara, você está rodeado do ecossistema inteiro de tecnologia, aprendendo um pouco com cada área e, na prática, vivenciando. Eu acho que talvez essa seja a palavra que defina esse acelerador aí de carreira, né? Tem que vivenciar, cara. Carbonese, você sabe que uma das coisas que eu sempre sou questionado vocês de tecnologia, vocês são muito animados com a carreira de vocês. Parece que não é um trabalho, parece que é um negócio que une prazer com, ao mesmo tempo, emoção, aquela coisa do perigo, da satisfação. E uma coisa brilhante da nossa carreira é a gente ter a oportunidade de conhecer muito negócios diferentes. Para algumas empresas, obviamente, tecnologia é a atividade fim, né? Mas a grande maioria não. A tecnologia é um viabilizador, né? Ou seja, é um meio para que a gente possa chegar lá na ponta e impactar de fato a vida das pessoas. Como que foi a construção da sua carreira, né? Com essas grandes oportunidades de participar de grandes movimentos estruturantes do nosso país? Como que foi o desenvolver de tudo isso? Legal. Boa pergunta, Renato, porque é o que você traz, né, cara? Essa energia, né, cara, que a gente tem em tecnologia, em cibersegurança, segurança da informação,
eu acho que antes da energia, antes de tudo vem a paixão. Né? Você trabalha com o que gosta, né? Você sente prazer em entender como tudo aquilo funciona, em resolver o problema, em sair do outro lado. E ali, voltando para a tua pergunta aqui da minha carreira, cara, começo no suporte, no nível 1, né? Atendendo o telefone, acessando a máquina remota, resolvendo o problema do usuário. Rapidamente já dou um jeito de ir para o field service, eu queria ir para campo, eu queria estar perto, eu não queria ficar preso ali no telefone, no escritório. Nesse momento trabalhava numa companhia de aviação, né, na Azul Linhas Aéreas. Fui ali para ser field service daquela empresa, mas na verdade o interesse real era entender como funciona, porque no final do dia eu fiz curso de piloto, né, fiz ali o piloto privado, fiz as horas, então era uma paixão a aviação. Fantástico. Só que o meio de entrar na aviação era a tecnologia. Até chegar um momento onde eu ali no suporte comecei a liderar uma equipe, comecei a organizar como aquilo funcionava. A Azul me faz um convite, falou, cara, vem trabalhar no TI da Azul. Nesse momento eu falei, cara, ou eu vou ser piloto, ou eu vou seguir a carreira agora em tecnologia numa empresa de aviação. Uau! Eu tinha as duas cartas ali, porque eu já tinha feito o curso, já estava voando, né, fazendo o privado ali. Caraca, que legal. Falei, vou tomar uma decisão. Eu acho que desde pequena eu nunca tive dúvida de que ia ser tecnologia a minha vida. Aceitei o convite, entrei na área de infraestrutura da Azul, comecei a trabalhar ali e sempre fazendo muitas alianças, sabe, Renato? Essa época nem falava sobre segurança ainda, né? Mas entendia um pouco o que o carinha do data center estava fazendo, entendia o que o cara da arquitetura fazia, olhava para o sistema, como é que ele interagia para o negócio, e nisso fui permeando todo o setor de tecnologia para entender, de fato, como aquilo funcionava e até para que eu tivesse um motivador para falar, cara, será que infraestrutura vai ser o fim, né, dessa minha jornada, dessa minha carreira, ou eu quero passar nas demais áreas? O resultado foi que você vai passando um pouquinho em cada, né? Passa em telecom, passa ali, conhece um pouco. E ali nesse momento eu fui crescendo, né? Fui analista júnior, fui pleno, fui seguindo aquela escala, até chegar num certo momento onde eu cuidava ali da infraestrutura on-premises da companhia, falando de migração para a nuvem, tinha que fazer todo aquele projeto, a mensageria. E aí, cara, fiz um projeto, a gente emplacou, fez uma campanha, foi assim uma disrupção, né? A gente não usava nada em nuvem na época, começou a usar e etc. E quando isso acontece, um rapaz de segurança da informação chega e fala, cara, eu vou te mostrar que essa implementação que você fez tem uma falha. E aí ele explorou a infraestrutura que a gente tinha acabado de migrar e estava super orgulhoso. Poxa. Falei, tem um negócio diferente aí que me desperta uma curiosidade. Comecei a conviver mais com a galera de segurança, comecei a trabalhar junto com eles e ali acho que foi onde o bichinho picou, falou, cara, de fato não é infraestrutura, o lugar é segurança, né? Legal. E ali comecei a guinar a minha carreira para a área de segurança da informação, onde eu já tinha um background técnico muito grande, nesse momento eu já era um especialista, né, de infraestrutura ali, etc. Recebi o convite para ir para a área de segurança, resolver alguns problemas que até então a gente não tinha um time para dar vazão e eu falei, cara, eu vou num movimento lateral para aprender mesmo, né? Como é que é esse mundo do outro lado aí da segurança, os desafios que precisam ser feitos. O resultado foi que depois de alguns anos ali, eu comecei a entender que também tinha uma aptidão de organizar uma estratégia para o time, de tangibilizar o porquê que a gente deveria fazer algumas entregas do ponto de vista de segurança. Já falava um pouquinho sobre o risco envolvido e do porquê que aquilo deveria ser um projeto, né, para a companhia. E ali chego em segurança da informação, cara. Que sensacional. Que história linda, que paixão. Acho que você deixa aqui, né, uma narrativa, né, muito boa de paixão. Paixão pelo sonho, paixão por construir, né, e deixar um grande legado. E dentro dessa história passaram-se 10 anos, né, Carbonese? De muita paixão, de muita construção, de muito legado. Que bonito isso, cara. Obrigado, cara. Obrigado. Ali foram praticamente 15 anos. 15 anos. 15 anos. Legal. E aí, desse desafio para frente em segurança, foi onde eu fui conhecer um pouco mais o mercado, fui sair um pouco do nicho da aviação, fui olhar para outras frentes, né? Queria entender como outros mercados funcionam, porque a gente falou um pouquinho antes, né? Cara, tecnologia e segurança é tecnologia e segurança em qualquer lugar. O que muda é o produto final, o que muda às vezes é o nicho que você está envolvido, né? Então, a base ali você tem que construir em cima desses principais pilares, mas no final você tem que se adaptar ao que o negócio faz. Tecnologia sendo o fim ou o meio, né? Você precisa entender como aquilo funciona para ter uma estratégia assertiva e para, de fato, gerar o valor. Né? Bacana. Carbonese, uma das coisas que a gente é sempre muito questionado, né, que as nossas funções mais técnicas nos trazem um grande desafio quando a gente começa a estar ali na liderança,
né, a ter um olhar muito mais para as pessoas, resultado em time, né, ou seja, não deixar ninguém para trás. Essa não mudança, mas essa evolução sua para a liderança, como um grande líder que você é hoje, né? Um cara referência, que deixa marcas muito positivas nas equipes às quais você lidera. Isso foi algo natural ou foi algo que você teve que, de fato, colocar ali uma energia bastante grande para poder chegar onde você está? Me fala um pouquinho como foi essa questão do gerir pessoas. Como que foi isso? Legal, Renato. Tem uma boa história por trás disso, né? Porque o fato é o que você falou, quando a gente é muito técnico, você lê um manual, né? E não simplificando, né? Porque a gente sabe o quanto é complexo isso, mas você lê um manual, cara, você conversa com o sistema ali, você sai do outro lado, né? Quando você trabalha com pessoas, cara, você tem que ter uma estratégia mutável em 100% das vezes, né? Cada pessoa é de um jeito, cada pessoa tem um comportamento, cada pessoa tem um motivador, né? E acabou sendo uma transição natural, Renato, porque eu sempre fui muito estudioso, então, cara, tenho muitas certificações técnicas de ler livro, de testar, de fazer prova, mas eu sempre procurei caminhos, principalmente na época de suporte, lá no comecinho, para explicar para as pessoas de uma forma simples o que eu estava fazendo ali tecnicamente. Boa. Isso me ajudou a construir, cara, um lastro, talvez, de narrativa e de posicionamento que, desde cedo, eu era tecnologia, mas eu procurava falar com as pessoas que não eram de tecnologia de uma forma um pouco mais simples, para que elas se sentissem inseridas e entendessem o que estava acontecendo. Então, isso, de certa forma, ao longo dos anos, foi me trazendo uma aptidão de falar, cara, eu gosto de explicar de uma forma não técnica o que está acontecendo. Isso me ajudou muito com reuniões de board, isso me ajudou muito com reuniões com a direção de companhias. E nesse meio do caminho me ajudava com a equipe a falar, cara, deixa eu te ensinar um pouco como é que funciona essa tecnologia, por que a gente vai trabalhar com ela, qual a jornada técnica por trás, mas principalmente, se você entender o problema que a gente vai resolver, você vai entregar isso com muito mais satisfação, sabe? Fantástico. Foi muito nessa linha que, cara, a transição acabou sendo natural, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer apresentação, que eu gosto de explicar, e eu gosto de simplificar, cara, principalmente para quem não é técnico e não se sentir por fora, às vezes tem até vergonha, né, de perguntar, de dialogar, então, cara, foi uma transição quase que natural. Que bacana. Carbonesi, falando um pouco agora desse fabuloso mundo de cibersegurança, que a gente sabe quanto que isso é importante, né, na estratégia das companhias, nas nossas vidas, o quanto que a gente hoje, né, tem que ser pessoas conscientes, né, que os vetores de ataque, né, ou os vetores de problemas de segurança têm mudado. A gente tinha ali uma preocupação nas nossas casas de, né, colocar câmera, colocar cerca, né, olhar ali possibilidades de invasão física, né? É claro que isso ainda tem, né? Mas a gente tem visto, os dados têm mostrado isso, né? Que tem mudado, né? O ângulo tem mudado, né? Ou seja, os próprios criminosos têm visto que fazer um ataque, por exemplo, e subtrair algo digitalmente da pessoa é tão lucrativo quanto, né, o jeito tradicional. A gente tem visto isso, né? E a gente tem sido cobrado muito nas nossas cadeiras onde nós estamos, né, por conseguir abrir diálogos compreensíveis, alinhados com o negócio. De forma objetiva, como você tem trabalhado hoje esse diálogo com a alta direção da companhia, com o board da companhia, com os acionistas, traduzindo risco, né, cibernético, risco digital para o negócio, como você tem também feito ao contrário, trabalhar da base, né, o nosso elo mais forte, conscientizando eles, né, fortificando toda essa base. Como que você enxerga tudo isso? Legal, Renato, excelente pergunta, porque acho que não tem como respondê-la se a gente não passa pela linha do tempo do porquê que virou uma pauta de board, não é? Você pega o caso emblemático, o WannaCry, por exemplo. Sim. Cara, isso o mundo parou para ver o que era uma novidade. Logo depois veio a pandemia, foi onde os ataques cibernéticos aumentaram de forma exponencial e começou a haver uma preocupação até mesmo de World Economic Forum, né? Um fórum que falava de saúde, que falava de outros ponteiros ali, começou a falar de cyber, como falar que isso é uma preocupação. Vamos ter atenção no tema. E eu acho que a maneira mais clara e simples de você fazer isso, Renata, é você trazer para as pessoas que tomam decisões em empresas, seja um board, seja um corpo diretivo ali, trazer para ele a situação onde, ao que de fato estamos expostos. A gente sabe, fazer segurança da informação é complexo, né? Trabalhar com cyber não é só complexo, mas é custoso, né? Custa caro,
é difícil tangibilizar do ponto de vista de ROI, né? Só que, por outro lado, se você consegue medir, você consegue metrificar aquilo, você consegue levar um recado para um board de uma companhia e falar, cara, deixa eu te explicar qual é a nossa exposição de risco aqui nessa empresa hoje. Com base nos assessments, né? Com base ali em todo um contexto e muitas vezes, né, do plano diretor de segurança, né, Renato? Você entra ali para falar, putz, primeiro, qual é o apetite que eu tenho às situações, às exposições de risco da empresa, mas como eu levo isso para um decisor falar, de fato, preciso investir nessa nova tecnologia, porque eu entendi o que ela pode evitar de ataque. Isso quando é possível tangibilizar, né, Renato? A gente sabe que uma disrupção, a gente tem lá um RTO, um RPO envolvido, onde você tem um cálculo que você fala, cara, a resiliência é essa aqui. Mas e quando é dano à imagem? E quando isso vai para a mídia? E quando isso vai para uma legislação, uma LGPD? Óbvio, a gente tem limite de multa, mas assim, é difícil tangibilizar alguns danos de imagem. Então, eu gosto muito de uma abordagem em reunião de board, em reunião de conselho, você de fato ser transparente a falar, senhores, né, deixa eu apresentar a vocês qual é de fato, quais são de fato os grandes problemas que a gente tem aqui em segurança, ao que nós estamos expostos e principalmente, não falar só do problema. Ajude-os, né? Eu acho que é obrigação dos executivos de segurança não só ser transparente do ponto de vista do risco que a gente está exposto, mas como que a gente resolve isso e como que a gente balanceia para falar, cara, também vamos ser honesto aqui, né, Renato? O controle não pode sair mais caro do que o problema que ele endereça, né? Então, acho que essa é uma linha que eu aposto muito, tem funcionado bastante para que você tenha um entendimento quase que unânime da companhia da importância de cibersegurança, dos investimentos que envolvem. Né? Muito bacana. E a base? E o usuário? Né? Com a IA chegando, Carbonese, né? Poxa, trazendo novas, um deepfake, né? Ou seja, uma engenharia social muito mais elaborada, né? Os phishings muito mais direcionados, as técnicas de phishing, assim, como que você tem visto isso? Renato, não dá para falar da base sem falar da conscientização, né? E a conscientização, aquela que não mais é a padrão de antigamente, onde você mandava um e-mail, explicava o que era isso, o que era aquilo. Hoje é a conscientização que você faz o paralelo com o cotidiano tecnológico de quem está ali trabalhando e que não é de tecnologia na maioria das vezes, né? Então eu gosto muito de trabalhar a abordagem de, sabe, fazer o paralelo. Cara, sabe o múltiplo fator do teu WhatsApp, por exemplo? Ele é importante por isso, mas veja, se você não quer que alguém acesse sua conta de forma indevida, na empresa é a mesma coisa. Então, eu aposto muito na abordagem de você conscientizar de forma simples, fazendo paralelos, porque foi-se o tempo, né, Renato, que tecnologia era do setor de tecnologia. Hoje todo mundo é dono da tecnologia, assim como todo mundo é dono e responsável pela segurança. Né? Então, quando eu acho que você consegue trabalhar bem esses paralelos, você tangibiliza para o usuário por que é importante não compartilhar uma senha, por que é importante o múltiplo fator de autenticação, por que é importante que ele consiga identificar características de um phishing, né? E assim você, é o que você falou, você vai de cima para baixo, de baixo para cima, você começa a fechar o contexto e trabalhar em cima da segurança como um todo, né? Bacana. Carbonese, você sabe que deve ter alguém aqui, né, na minha orelha dizendo assim, pergunta isso pro Carbonese, pergunta isso, né? Cara, quais são as dicas, né, para um jovem, tá com 16 anos de idade, 17 anos, louco, com aquela energia, dizendo assim, pô, eu quero ir para esse mundo fabuloso de cyber, porque, pô, é meu sonho, né? Eu tô vendo tudo isso. Quais são os pilares importantíssimos para quem quer dar o primeiro passo, Carbonese? Legal. Renato, acho que não tem como ser diferente de traçar uma linha de estudo, sabe? Os jovens precisam estudar, né? Precisam se qualificar, principalmente se especializar, dado o contexto todo tecnológico, essa complexidade que a gente tem hoje, mas principalmente, além de estudar, precisa vivenciar. Precisa ir para a ponta, conhecer como aquilo funciona de fato, né? E eu acho que é o que você falou, tecnologia, às vezes a cibersegurança já é uma paixão antes de você conhecer o que é. E a gente vê muitos jovens de hoje propensos a isso, porque nasceram numa época que a informação é super disponível, né? Hoje está tudo mais fácil o acesso, então às vezes as pessoas olham para falar, cara, eu quero cibersegurança para a vida, né? Excelente, estamos precisando bastante, inclusive. Mas é importante que aterrize para entender qual é esse contexto envolvido. Estudar um pouco a infraestrutura, estudar um pouquinho a telecomunicação, estudar um pouquinho o data center, a arquitetura, para que, de fato, se a vontade é uma cibersegurança, vai chegar muito mais preparado. Né, do que começar direto na cibersegurança e ter que conhecer todo o outro contexto que, às vezes, é muito maior do que o da segurança. Eu acho que o principal, Renato, façam alianças.
segurança da informação sozinha não ganha jogo. A gente precisa ter aliado, a gente precisa trabalhar em conjunto com os nossos pares, né? Boa, bem colocado. Ou seja, aquela frase clássica, né? Se você quer ir rápido, vá sozinho. Mas se você quiser ir longe, vá em grupo, vá junto de pessoas, né? Trabalhar em time. Acho que isso é super, super, super importante, Carbonese. Legal, é isso. Muito bom. Carbonese, falando um pouquinho agora sobre propósito, né? Eu acho que cibersegurança, uma profissão em TI, tem muito essa questão de propósito. E sabemos também que uma carreira, ela não se constrói sozinha. A gente tem um módulo muito bacana aqui da nossa conversa, que é um momento que a gente deixa o coração falar, que é lembrar de pessoas. Né? Para você ter chego aqui, né? Nós dependemos de pessoas. Pessoas generosas, pessoas que nos ensinaram do jeito mais duro ou de outras técnicas, mas pessoas que a gente traz no coração. É o momento de colocar a gratidão à flor da pele, a humildade de saber que nós estamos em posições hoje, né, abençoadas, né, mas que foi através de pessoas que acreditaram na gente. Não dá para listar todo mundo, né, Carbonese? Muita gente. Mas tem algumas pessoas ou alguns momentos que não podemos deixar faltar desse registro. Algo vem no seu coração? Olha, bate até mais forte. Bate? Né? Num momento como esse, o coração dá até uma acelerada. E de verdade, Renato, acho que não tem como começar um momento de agradecimento, no meu ponto de vista, sem antes agradecer a Deus. Cara, Amém. Eu fui muito abençoado, Renato, durante a minha carreira, porque eu tive a oportunidade de trabalhar com profissionais extremamente habilidosos. Sensacional. Profissionais extremamente ali disponíveis, sabe? É o que você acabou de falar. Quer ir rápido? Vai sozinho. Mas você quer ir mais longe? Cara, vai em grupo. Isso funciona muito bem. Eu não posso deixar de citar, né? Talvez o meu grande mestre, um grande mentor aí, o Sr. Kleber Linhares. Kleber Linhares, aqui o nosso agradecimento ao grande Kleber Linhares. Exatamente, Kleber. Tem uma vasta lista de profissionais aqui, Jefferson Santana, Robson Braga. É até injusto citar alguns e não outros, porque é o que você falou, cara. A gente cresce na carreira, a gente amadurece não sozinho, mas principalmente com as pessoas que estão ao nosso redor. E, obviamente, não posso deixar de agradecer a base sólida familiar que eu tive, né, que são os meus pais ali, e principalmente a minha esposa, né, Renato? Porque me aturou estudando tecnologia, sendo um nerd, né, cara? Às vezes não é fácil lidar e principalmente me impulsionou nos momentos onde a gente tem aquela síndrome de falar, cara, isso está difícil para mim, né? Putz, isso aqui acho que vai ser difícil vivenciar. Nesse momento, minha esposa, a Ariane, também deixa um grande agradecimento a ela, que não só, né, é minha base, é meu pilar, é minha escora para que eu possa ir para frente, para a luta ali com um pouco mais de força. Tá aí, justíssimo. Carbonese deixando, né, esse agradecimento super bonito, honroso, uma carreira que a gente tem muito orgulho de ter você à frente, né, de grandes projetos e sabendo que por trás da TI tem um ser humano tão especial como você. Carbonese, não só de trabalho, não só de nerd, de tecnologia nós vivemos. Aos finais de semana, horas vagas, tem algum hobby? O que você curte fazer? Cara, eu acho que meu principal hobby e talvez uma paixão que concorre com a cibersegurança na minha vida é o ciclismo. Né? Eu, desde muito cedo, sempre estive em cima de uma bicicleta na rua pedalando e hoje não é diferente. É óbvio que hoje muda um pouquinho a condição, né? A gente acaba ficando mais arrojado, quer ir pedalar numa estrada, quer ir pedalar numa trilha, mas talvez a principal paixão seja o ciclismo, né? Seja as road bikes da vida ali, seja até mesmo o ciclismo virtual melhorou muito hoje, né? Trabalhar nas plataformas, no rolo ali, mas também, quando não é possível esse hobby, eu gosto muito de Lego, cara. Eu acho que Lego deixou de ser criança já faz tempo, né? Trabalha muito isso, né, Trabalha muito a sua concentração e acho que pra gente, profissional de segurança, de tecnologia, teve também uma parcela importante na minha mente, na minha concentração. O Lego, cara, é um procedimento, né? Você tem que estar atento ali. Uma coisa que ficou fora é igual um desenvolvimento. Pulou uma etapa ali ou deixou passar algo lá na frente vai dar problema. Às vezes não é na hora, né? Então, acho que hoje esses dois são os principais hobbies onde eu dedico um tempinho quando não estou trabalhando ou não estou com a família. Tá aí, Carbonese, que papo bacana. Ficaria com você aqui mais umas 2 horinhas para a gente poder falar de um monte de coisas, mas sem dúvida alguma, missão cumprida aqui no nosso programa Por Trás da TI. Obrigado pela sua generosa contribuição, deixar a sua história, um pouco das suas palavras, daquilo que você acredita, valoriza, né, e recomenda, né, para que seja observado. Muito legal a nossa conversa.
Parabéns pela sua jornada. Obrigado, né? Estou muito contente de estar aqui. Tenho muito orgulho de ter sido convidado, porque você tem feito um trabalho extremamente importante para a área e dá para ver no teu coração isso também, cara. É genuíno, é um negócio que você de fato quer impulsionar, quer ajudar a comunidade. Estamos aqui para isso, né? Camonese, obrigado pelo seu reconhecimento, recebo com muito carinho. Você conhece um pouco da história, 23 anos, né, empreendendo no nosso país na área de tecnologia. Esse projeto que nós estamos aqui, já indo para o seu 5º ano e chegando à marca incrível que eu ainda não consigo, né, tem que colocar os pés no chão, próximo de 400 histórias sendo documentadas, das mais diversas que você imaginar, mas cada uma delas traz a exclusividade de uma particularidade e a sua história é única. E por isso eu te agradeço muito pela sua grande colaboração. Eu que agradeço, Renato. É uma satisfação estar aqui com você hoje. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado e parabéns. Valeu. Obrigado. Que isso, meu!